No sopé de um vulcão muito antigo existe um santuário para uma das espécies animais que mais contribuiu para o desenvolvimento humano e que pouco retorno teve desse contributo. Portanto, a Borricadas Abrigo do Jumento é um projeto que vai fazer 12 anos e que nasceu com o objetivo de proteger e preservar o burro em Portugal, uma espécie que está a desaparecer devido à mecanização da agricultura e ao desenvolvimento dos transportes, e que é um símbolo da região onde estamos integrados, que é a região Saloia. Estamos aqui no concelho de Mafra. Portanto, o burro é além de ser um animal que está em vias de desaparecimento em Portugal, é também um símbolo da identidade desta região onde estamos integrados. Estava ligado, ou está ligado praticamente a todas as profissões tradicionais, nomeadamente portanto, os moleiros, que tinham os burros para transportar os cereais e a farinha. Estamos a falar das vendedeiras que vendiam nos mercados. Estamos a falar dos artesãos que utilizavam depois os burros para transportar os seus produtos. Estamos a falar dos agricultores que utilizavam os burros não só para lavrar e cultivar a terra, mas depois para transportar também os seus produtos hortícolas. Eram parte ativa da economia local e estão, a nível, por exemplo, de representações, se formos aqui no nosso concelho, a espaços que representem de alguma forma a nossa cultura saloia, vamos ver o burro representado em azulejaria ou de alguma forma o burro está sempre ligado aqui à nossa região. Chamaram-lhe asno, burro, jumento, jerico, mas tem um nome próprio e científico, que é cavalo africano. O abrigo do jumento proporciona uma vida digna aos burros que precisam de proteção e que, se este lugar não existisse, iriam parar desnecessariamente a um matadouro. No Borricadas Abrigo do Jumento, os visitantes podem aprender quase tudo sobre a história deste animal e a vida de trabalho que o homem lhe reservou. Há uma sala de aula e um dos professores é a Bruma. Sim, portanto, o abrigo tem duas fontes de receita principais, que são as visitas ao abrigo, que funcionam tanto para o público em geral, como também para instituições, como escolas e outras. A visita está dividida em 3 partes. Uma primeira, que é feita aqui nesta sala, que é uma parte mais teórica, em que, junto de um burrinho, neste caso a Bruma, vamos explicar a história do burro, a biologia do burro, a sua utilização como animal doméstico e também algumas características do burro, nomeadamente o tamanho das orelhas ou a cauda, para que servem. Vamos explicar o que é que o burro come e porque é que come o que come. E a apresentação que é feita é normalmente aqui nesta salinha. Daí falamos um bocadinho com os nossos objetos que temos aqui na sala, nomeadamente da utilização do burro como animal de tração, com a carroça, a utilização do burro como animal de carga no passado, utilizando a tradicional albarda. Falamos dos objetos que eram colocados em cima da albarda, nomeadamente as cestas para transporte de fruta, legumes, os ceirões para a vindima, as cangalhas para a lenha. Temos também o arado, temos uma grade e vamos falar um bocadinho de todas estas utilizações que o burro tinha. Falamos da sua origem, portanto em África, da sua domesticação no Egito, do primo mais próximo do burro, que toda a gente pensa que é o cavalo, mas que é na realidade a zebra. Depois falamos um bocadinho destes aspectos da morfologia do animal, a parte da alimentação, e vamos então depois alimentar os burros ao estábulo. Todos eles são os nossos visitantes, as crianças ou os adultos, independentemente das idades, que vão preparar a ração e que nos vão ajudar. A base da alimentação dos burros é o feno e pasto quando existe. Mas complementarmente, todos os dias os nossos animais comem ração. A ração que é ração para cavalos, flocada, misturada com farelo e depois misturada com água. Isto porque a maior parte dos burros que temos, como têm uma idade já avançada, não têm uma dentição, muitas vezes em boas condições, e têm alguma dificuldade em mastigar. E ao darmos estas rações, portanto rações à base de farelos com água misturadas com grão, vamos facilitar a mastigação e a digestão a estes animais mais velhos. Depois misturamos. Os visitantes, quando vêm visitar o abrigo, são os próprios visitantes que nos ajudam nesta tarefa.
Os gajos estão ansiosos. Estas rações depois são sempre misturadas com água para ficarem mais macias. Portanto, os visitantes também têm esta oportunidade de aprender. Sim, e a ideia da visita é uma experiência interessante, não é? Para eles. Basicamente não é uma mera explicação, mas é fazer com que as pessoas participem no dia a dia do que é um espaço destes, neste caso um abrigo de animais, mas de animais especiais. Ajudar, vão escovar os burros, vão preparar a ração, vão connosco dar a ração. Se houver crianças, isto são memórias que vão ficar para sempre. Antes das rações, as rações são dadas 2 vezes por dia. Os burros, portanto, temos que colocar a manjedoura. Os burros que aqui estão são aqueles que tiveram sorte. Vieram parar às mãos cuidadoras do Diogo, um homem que espera que este projeto possa crescer para poder abrigar mais animais e, dizemos nós, servir de exemplo para que surjam mais santuários destes. Vamos comer maçãs. Vá! Aqui, os burros comem 2 vezes por dia, andam livremente pelos 5 hectares do abrigo, pastam e integram-se de um modo feliz no meio que, afinal de contas, sempre foi deles. Diogo, explica lá a mecânica económica disto. Quem é que apoia? Portanto, o abrigo do jumento tem custos elevados de manutenção, porque temos muitos animais, temos animais que precisam de cuidados especiais, e então, para sustentar este projeto, temos 2 fontes de rendimento principais, que são as visitas ao abrigo, em que pedimos uma contribuição de 5 euros por visitante. Nestas visitas estamos abertos ao público em geral, normalmente aos fins de semana, e também para as escolas e instituições. As visitas são sempre por marcação prévia. E temos também o apadrinhamento simbólico de um dos animais. Estes apadrinhamentos têm um valor de 25 euros, é um apoio financeiro simbólico, que nos ajuda nos cuidados aos animais, aos burrinhos, na alimentação, na desparasitação, nos cuidados veterinários, no ferrador, e que dão direito a um certificado, a informação regular sobre o animal, na forma de uma newsletter, e também há a possibilidade de vir conhecer o afilhado durante o período do apadrinhamento, que é 1 ano, as vezes que o padrinho ou a madrinha quiserem. 25 euros por ano? Sim, 25 euros por ano para apadrinhar um burro ou 5 euros para visitar aqui o nosso espaço. E há muitas visitas? Dependendo da altura do ano, quando está bom tempo há mais visitas, mas infelizmente ainda não temos os visitantes necessários para estarmos à vontade e para podermos ajudar todos os burros que necessitam. Nós temos em Portugal cerca de 10 mil burros,
Sendo que a É uma maior parte- estimativa? É uma estimativa, sim, uma estimativa, não é um número certo, mas será mais ou menos isto. Destes 10 mil burros, a maior parte destes animais serão animais já com uma idade avançada, ou os donos destes burros também, muitos deles já com uma idade avançada, o que faz com que sejam potenciais animais para vir para um espaço como este. E temos em média, atualmente, cerca de 150 pedidos de ajuda por ano, que tentamos ajudar quase todos os que conseguimos, quase todos tentamos ajudar de alguma forma, mas é um número muito elevado e infelizmente não temos capacidade ainda para ajudar todos, tentamos ajudar os que conseguimos. O abrigo do jumento faz agora 12 anos. A manada de cavalos africanos já se prepara para o evento e ensaia brilhantemente os parabéns ao abrigo.